Fala pessoal, então chegamos à parte principal do nosso curso, que é a parte dos conceitos institucionais avançados. Acredito que muitos estavam curiosos, ansiosos para poder chegar, então finalmente chegou e vamos começar falando de uma coisa. Basicamente seria a estrutura do operacional, que é liquidez. É, Vamos colocar aqui duas posições diferentes. Aqui nós vamos ter as instituições e aqui nós vamos ter o varejo. São duas situações completamente diferentes. Por quê? Você, quando vai entrar no mercado, vê uma operação, vê uma entrada lá e fez sua análise e decidiu tomar risco. Então, quando nós fazemos isso, estamos preparados, simplesmente apertamos o botão, colocamos um stop loss e um stop gain. Só que as instituições é diferente, eles não. Nós aqui tentamos rastrear eles para entrar junto com eles, porque sabemos que eles têm o poder de movimentar o preço. Então, qual que é o nosso problema basicamente aqui? Seria grana, direção e o time. Não adianta acertar a direção e errar o time, que você vai ser estopado, a famosa violinada, como muitos aí já devem conhecer. Nós temos que acertar a direção do mercado. E outra, a gente não pode entrar com tanta grana, sendo que se a operação der errado, seria um stop que machucasse o bolso, se machucasse o seu psicológico. Então, nós temos essas três variáveis aqui. E as instituições, basicamente, a instituição que comanda o jogo, o trader institucional, o player, o compositimento, como vocês ouviram lá no Richard Wyckoff, que são os conceitos básicos. Então, o único problema desse player é isso aqui, ó, liquidez. Esse cara, ele tem tanta grana para entrar no mercado, para movimentar os preços, que para ele comprar, vou colocar aqui só para ele comprar aqui 60k de contratos, ele tem que ter quem venda para ele 60k de contratos. Aí eu te pergunto, cara, se tudo que é ensinado hoje por aí funcionasse, esses caras aqui não teriam liquidez. Que para ele comprar, ele tem que ter quem venda para ele. Simples assim. Para ele entrar no nível de preço, ele tem que ter liquidez. Porque senão, vou mostrar uma coisa para vocês aqui agora, que é o book de ofertas. Senão acaba acontecendo o que? Se esse cara voltando a compra aqui, se esse player que quer comprar 60k aqui e o nível de preço é esse aqui, ó, nós temos aqui, vamos colocar aqui que seja 3, 4, 5, 6, 7. Parou aqui.
8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, se esse cara aqui der uma burdoada e apertar o botãozinho que nem você aperta, e se nessa região aqui não tiver, se tiver, vamos supor, 10k de ordens, aqui ó, nessa região só tiver 10, vai causar um desequilíbrio no mercado. Ou seja, todas essas compras aqui, 60k, vai subindo o preço. Ele tá querendo comprar 3, se ele apertar o botão como nós apertamos, ele vai terminar de comprar aqui no 13 e vai ficar muito mal posicionado. Você está conseguindo me entender? Ele não pode simplesmente vou comprar, porque senão aqui a gente não tem ordens o suficiente, não tem 60k de ordens aqui para causar equilíbrio. Então vai causar um desequilíbrio e o preço vai fazer isso aqui, ó. Pum, para cima. Você fala, ele não quer comprar? É, mas olha só, ele que está movimentando o mercado, ele não quer fazer isso, que o preço suba de cara, ele quer se posicionar e depois que o preço suba para ele fazer lucro. Porque quem vai ganhar com isso? Você acha que ele vai fazer um movimento só para você ganhar dinheiro? Claro que não. Depois que ele tiver com o carro cheio, aí ele começa a startar o movimento com agressões e ordem iceberg e o mercado toma uma direção. Mas após esse cara aqui se posicionar. Então, como que eles fazem para poder entrar no jogo? É simplesmente isso daqui, ó. Um instante. Onde as pessoas foram ensinadas a negociar. Quando encontramos uma linha de suporte, uma linha de resistência. Então, quando nós temos um suporte, o preço dá um toque, 2 toques, 3 toques. Isso daqui configura para nós o que? Uma resistência. Então, pessoas que decidem entrar no mercado compram aqui. Eles compram nessa região aqui, alguns aqui vão comprando, porque identificaram o suporte da maneira que todo mundo ensina. E as instituições precisam de quê para entrar no jogo? Liquidez. E quando você entra no jogo, você tem que se proteger. Você coloca, vamos dizer que o seu alvo aqui, que seria seu gain, aqui em cima. A sua entrada está aqui. E seu stop de proteção está aqui, abaixo do suporte. É assim que todos são ensinados. Aí você fala, nossa, eu estou arriscando aqui um 3 para 1, ó. Posso pegar 3. Estou arriscando 1. Se eu arriscar 10 reais, eu posso pegar 30. Se eu arriscar 100, eu pego 300. Se eu arriscar 1000, eu pego 3000. Nossa, meu risco retorno, meu payoff está maravilhoso. É assim que te ensino. Realmente, se esse risco retorno aqui tá uma maravilha. Porém, você acha que a instituição daqui ela vai startar um movimento assim? Claro que não, gente. Claro que não. Raramente isso vai acontecer. Raramente. O que acontece aqui? Aqui embaixo nós temos ordens pendentes. Dinheiro aqui, ó. Por que dinheiro? Quem comprou aqui? Vou fazer de novo bem detalhado aqui os níveis de preço. Vamos dizer que aqui é 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Então nós temos esses níveis de preço aqui. Quem comprou aqui na região do 6, colocou seu stop aqui abaixo do 5. Ó. Então, se você comprar qualquer ativo, vamos dizer que você comprou a 7, a R$7 e ele descer, você comprou ele aqui, ó, a 7, e o preço fizer isso aqui, ó, descer, você fechar a operação aqui a 5, você vai levar um prejuízo de R$2. E esse prejuízo é o dinheiro que as instituições ganham. Isso aqui eu estou fazendo uma pequena proporção, tá? Isso é uma pequena proporção só para facilitar o entendimento. Então aqui você tem uma ordem de compra, que é a sua entrada, aqui seu stop loss. Então isso aqui é uma compra e isso aqui é uma venda. Vou colocar aqui, ó, a compra e a venda. Quando o preço chega nessa região aqui, o stop é acionado de proteção e você vende no prejuízo, porque você identifica que, de acordo com o que você foi ensinado, um suporte foi rompido e o preço vai embora, vai cair agora e você saiu da operação. É assim que ensino. Só que essas instituições, elas fazem simplesmente isso. Elas abrem aqui mesmo. Isso elas querendo comprar, vou deixar bem claro, vendas aqui, vendas, 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 vendas e vendas, pressionando o preço para baixo justamente para quê? Para capturar esses stops aqui, ó. Porém, vamos dizer que ele gastou 5K de contratos para fazer esse movimento, 5K, e ele quer comprar, tá? Então ele está com essa posição aqui, por enquanto ela está dando lucro, porém ele entra na outra ponta aqui embaixo, ele entra comprando, só que entra comprando muito mais pesado. Ele captura essa liquidez aqui de varejo, bancos intermediários. Todo mundo que comprou aqui, esse dinheiro aqui, ó, ele é capturado. Essa liquidez é capturada, as pessoas saem no prejuízo e o preço volta. Então, quando ele tem liquidez aqui, ele consegue comprar 50K. Então, mesmo que ele fique no prejuízo, nessa posição de 5K, os 50 cobre o prejuízo e ainda dá muito lucro. E ele tira você da operação, não porque ele é ruim, mas porque ele precisa do seu stop. Não só do varejo, como de bancos intermediários também. Roda todo mundo nessa brincadeira, tá? E nisso você concorda que essa posição aqui ainda está no jogo perdendo grana. E quanto mais o preço sobe, mais grana ele faz nessa posição e mais ele está perdendo nessa, porém um pouco menor. Mas uma coisa eu vou te dizer, esses caras não perdem grana, eles não perdem grana, eles podem voltar aqui, eles começam a realizar, se eles estão com 50K aqui, quando chega aqui, eles falam, vamos fechar a posição lá de baixo, mitigar o nosso risco. Então eles decidem vender 10K. Vou botar vermelhinho para você entender. Só para o mercado pressionar o mercado aqui para baixo. E você tem a ciência que o preço médio dele, que ele usou para capturar a liquidez, essa posição aqui, ó, foi só para vir capturar essa liquidez aqui. Eles tiveram que abrir essas vendas para o preço chegar ali e ali eles entrarem com a posição que eles querem entrar, porque ali ele tem liquidez. Se eles tivessem entrado nessa faixa de preço aqui, o preço ia disparar para cima, tá? O preço ia disparar aqui para cima e eles iam comprar daquela forma que eu expliquei, que não é assim que eles compram. Então, voltando ao assunto, eles realizam um pouquinho aqui, mas então agora eles têm 40K.
Se eles realizaram 10, eles têm 40 na posição de compra. Galera, isso aqui é tudo só um exemplo, tá? Eles realizaram 10, agora eles têm 40k na compra e 5 perdendo aqui. Quando o preço volta aqui, nesse preço médio onde ele iniciou as vendas, ele simplesmente fecha essas vendas. Da mesma forma que aqui, quando você fecha uma compra, ela se torna uma venda. Quando você fecha uma venda, ela se torna uma compra. E o preço vai fazer isso aqui. Ou seja, essa posição aqui, ó, que estava dando prejuízo, foi fechada. Não está dando mais prejuízo. E essa daqui, que era 50k, que agora é 40, está totalmente no lucro. Porque quanto mais o preço sobe, mais essa posição vai dar dinheiro. Ou seja, eles fecharam o prejuízo e aumentaram potencialmente os seus lucros. Galera, é uma coisa, parece que de outro mundo, mas eu vou mostrar isso para vocês agora no gráfico, tá? Esse foi o exemplo prático. Prático não, o exemplo teórico. Agora nós vamos para o exemplo prático, para vocês verem que isso aqui não é coisa da minha cabeça, tá? Acreditem se quiserem. Olha aqui. O que que nós tínhamos aqui? Um nível de resistência. O preço veio aqui, ó. Eu vou colocar todas as capturas de liquidez aqui, ó. Capturou a liquidez e caiu. Capturou a liquidez e caiu. Aqui nós tínhamos o que? Um nível de suporte. O preço veio, simplesmente capturou a liquidez, fechou as posições aqui, ó, tá vendo? Esse ponto aqui que foi usado aqui, ó, eu vou fazer como se fosse um candle aqui. Essa pernada todinha foi usada para trazer o preço aqui embaixo. Então aqui ele tinha posições negativas e aqui ele veio fechar as posições e o preço foi para cima. Não são exemplos isolados não, tá? Isso acontece todo santo dia. Nível de suporte, liquidez capturada e o movimento ocorre. Aí você vai falar, ele não voltou para fechar a posição. Nesses testezinhos aqui, ó, eles conseguem fechar algumas, mas as principais ainda ficam abertas e futuramente ele volta para fechar essa posição. Mais para frente eu vou mostrar para vocês que sempre quando o preço chega nessa região, mesmo que ele não faça isso daqui, ó, quando vamos dizer que o gráfico subiu muito e lá no futuro ele voltou aqui e você tem essa região aí marcada. Aí você fala, opa, agora vai voltar de novo. Talvez não, que às vezes lá em cima eles já viraram a mão na venda. Só que por ter posições em aberto aqui ainda nessa região, o preço normalmente o preço vai dar uma reação. Vamos dizer que ele esteja caindo, ele dá uma reaçãozinha e se os preços estiverem na venda, ele vai voltar a cair. Mas uma pequena reação pelo menos ele dá por conta dos contratos que ainda estavam em aberto. Aqui é no gráfico do diário,
vocês podem ver, nós temos aqui, ó, um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques. Então aqui um topo menor aqui, agora você fala, isso aqui vai desabar aqui. Olha o que os players fizeram, vieram aqui, chamaram a compra, estoparam os vendedores e descarregaram o carro. É por isso que muitas das vezes você não entendeu que você comprou no suporte. Isso acontece, eu opero no minuto, acontece no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no diário, semanal. Aqui, ó, nós tínhamos esse nível aqui, foi capturado. Esse outro nível com esses toques aqui foram capturados aqui. E essa liquidez, foi até bom ter passado esse exemplo. Se eles estiverem posicionados na venda, ele aqui tinha liquidez, você fala, opa, ele vai tirar essa liquidez aqui embaixo. E deixa eu fazer direitinho aqui para ficar legal. Aí você fala, aqui embaixo também tem liquidez. Ele vai tirar essa liquidez aqui e voltar para cima. Muitas das vezes, quando você tem que fazer a análise de macro também. Ele tirando essa liquidez, se ele tiver posicionado na venda, essa liquidez que está aqui embaixo, de todos esses toques, pode ser usada como impulso. Vamos dizer que, para ficar mais fácil, que ele já esteja posicionado aqui com 60k. E ele está vendido aqui com 60k, e aqui tem pessoas compradas nesse suporte que tem ordens pendentes de venda aqui embaixo. Então, quando o preço perde essa região, essas pessoas que estão aqui são estopadas e começam a vender, e o preço começa a cair, e ele que está vendido aqui, ó, fica rindo da cara dos outros e realizando lucro pesado, porque essas vendas aqui que fez o preço cair foi basicamente todas essas vendas dessa galera que estava posicionada na compra nesse range aqui, nessa região. Eles tiveram que estopar suas posições, impulsionando o mercado para baixo, e ele aqui fazendo seu lucro. Esse aqui agora, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, esse aqui é um trade que eu tinha feito em Vale, que eu deixei de exemplo, e foi um trade que eu fiz semana passada. Tá, pera aí, primeira imagem é essa aqui. Isso está no 5 minutos, aqui era uma região de liquidez, ó. Muitos compraram porque deu um toque aqui, 2 toques, 3 toques, e aqui se forma uma zona de liquidez, tem stops abaixo. Na verdade, essa ordem que vocês estão vendo aqui minha é de compra, porque eu estava vendido aqui para buscar esse movimento aqui, ó. Tá vendo meu risco aqui de vermelho e meu retorno de verde. E assim que eu saí da operação, por isso que eu gravei esse exemplo. Olha aqui o preço. Depois eu tinha que ter tirado o print completo, porque eu tinha aluno para poder dar aula, acabou que ficou para trás. Mas esse preço aqui, ele fez isso daqui. E tirou essa outra liquidez aqui, depois voltou a cair. Mas é assim que o mercado funciona, galera. Eu vou passar alguns exemplos práticos agora no gráfico, tá? Aqueles exemplos foram exemplos práticos também, mas que eu tinha salvo. Agora eu vou fazer com vocês no gráfico, beleza?